A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Um dia feliz, um dia em que muitos de nós, a maior parte, eu acredito, decide festejar e celebrar a chegada do nosso Redentor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Natal. E por este dia, eu queria deixar a minha meditação bíblica de hoje e compartilhar com vocês. A minha lembrancinha, para cada um de nós. Eu quero ler no livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, os versos 28, 29 e 30, tá? Tem várias versões, da maneira como foi escrita, mas essa minha aqui, que é Almeida Corrigida e Fiel. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia, quem quiser ler o capítulo todo, como a gente sempre recomenda, vai ler Mateus 11, lê o capítulo todo. Se puder, ler o anterior e o posterior. Faz o que você achar melhor, mas faz a leitura da verdade, faz a leitura bíblica, porque isso nos conduz à verdade. Ela é a verdade, E faz toda a diferença. Então, vamos à leitura de Mateus 11, 28, 29 e 30, tá? Diz assim, é Jesus falando, tá? Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E no verso 30 diz assim: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu, essa semana que passou, estava meditando em Mateus 23, quando Jesus ensina a respeito dos hipócritas, Ele nos ensina acerca das pessoas que tentam influenciar a nossa caminhada com Jesus, Dizendo pra gente o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, Mas lá em Mateus 23, Jesus fala a respeito da verdadeira intenção do coração, da verdadeira motivação. E a nossa verdadeira motivação deve ser sempre por amor a Deus, Porque servir a Deus, honrá-lo, respeitá-lo, cumprir seus mandamentos, tudo que a gente faz deve ser por amor a Ele, É óbvio que a gente tem as bênçãos que Ele nos concede, é óbvio que a gente tem algumas recompensas, tanto aqui nessa vida quanto as recompensas da eternidade, Mas a gente não vai ser movido por elas, a gente vai ser movido porque ama a Deus. E por isso a gente vai abrir mão das coisas que desagradam o nosso Pai. Então, essa semana eu estava meditando a respeito disso, De como a gente pode ser influenciado por pessoas que falam, que a gente pode, como Jesus falou no Mateus 23, a gente pode observar o que elas falam, a gente pode fazer o que elas falam, mas jamais fazer o que elas fazem, porque são hipócritas. E a hipocrisia nos afasta de Deus, não porque Ele é incapaz de nos amar, não por isso, mas porque nós decidimos trilhar o caminho da hipocrisia e pecar contra Ele. E aí nós é que nos afastamos, com essas decisões. Mas aqui no livro de Mateus 11, nesses 3 últimos versículos, 28, 29 e 30, Jesus está falando a respeito de como é andar com Ele. Para cada um de nós que decide andar com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Você vai ouvir, como eu ouço muito ainda, Nós vamos ouvir sobre a dificuldade. É pesado, é muito difícil renunciar certas coisas, é muito difícil ser cristão. É muito difícil. Sim, nós temos muitas lutas, Mas mesmo aquele que não conhece a Cristo tem suas lutas. É que algumas lutas, elas são evidenciadas quando a luz de Jesus entra na nossa vida. Então aquilo que estava escondido e apagadinho, estava ali no cantinho, sujinho, sem ninguém ver,
começa a ficar em evidência quando Jesus entra com a sua luz e começa a mudar a nossa história, né? Por isso, às vezes, a gente, quando começa a nossa vida com Cristo, a gente começa a passar por alguns processos de transformação, de limpeza, né, interna, e isso acaba evidenciando algumas lutas que a gente vem vivendo. Mas não quer dizer que na vida sem Cristo a gente não tem lutas para enfrentar, muito pelo contrário. Você lutar dia após dia com Jesus é diferente, é exatamente isso que ele fala aqui. Caminhar com ele é assumir esse jugo suave, é assumir esse fardo leve. Só ele pode trazer leveza para uma vida como a gente vive aqui na Terra. Só ele pode tornar possível. E isso se dá não pelas leis que a gente está cumprindo, não pelo nosso merecimento, não porque estamos fazendo o que é bom, não porque estamos fazendo o que é correto, não porque conseguimos fazer alguma coisa. Isso se dá pela graça do Pai, que foi derramada em nós através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez carne, padeceu morte de cruz, sofreu no meu lugar, no seu lugar, e ressuscitou e tomou da mão do nosso adversário as nossas vidas. Nós pertencemos a ele, porque ele pagou a nossa dívida. Tava lá, né? A promissória bem alta. E ao invés de eu ir para a cruz, de eu e você estarmos lá, ele se colocou lá no nosso lugar. Ele é o dono das nossas vidas, de todo aquele que crê que ele é o Filho do Deus eterno, né? Então eu queria que a gente ficasse com essa palavra de Jesus. Com ele é mais suave, é mais leve. Que a gente não possa aceitar essas imposições de religiosidade, de vaidade, de altivez, de orgulho, que fulano ou ciclano tentam impor nas nossas vidas, para que a gente venha caber dentro de uma caixinha, seguindo aquele modelinho, né? Mas que a gente tenha liberdade em Cristo Jesus para conhecer a verdade da palavra e seguir conforme aquilo que agrada ao nosso Pai. Não conforme aquilo que muitos de nós, homens e mulheres, tentam impor na vida do outro, sem nem mesmo praticar, só dizendo para o outro que tem que fazer e sem ele mesmo fazer, né? É como se eu quisesse que você não comesse nunca mais chocolate, mas eu me empanturro de chocolate todo dia. Então, que a gente possa ficar um pouquinho mais atento, que a gente possa tomar posse da graça de Deus, dessa leveza, dessa suavidade que Jesus Cristo veio trazer, porque ele veio tornar possível a nossa vida com ele. Ele veio tornar possível uma vida com Deus, mesmo pecadores que somos, desde que cremos que ele é o Filho do Deus eterno e veio por nós, e se sacrificou por nós, e trouxe a remissão dos nossos pecados, né? E abriu o caminho que nos leva de volta ao Pai. Não só para os dias de hoje, mas para toda a eternidade. Porque o plano é de salvação eterna. Não é só para a gente ter uma vida boa aqui na Terra. Não é só para a gente conseguir suportar, nem para a gente ter vitórias nas guerras e nas batalhas, mas para a gente estar com Ele na eternidade. Então eu vou ler novamente, tá? Para a gente não esquecer. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender de Jesus. Quem ele era, o que ele falava, o que ele fazia. Aprender sobre ele. Que é manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vale a pena a gente fazer uma grande pesquisa a respeito de quem é Jesus e do que ele dizia e de como ele vivia. Eu quero convidar a gente a meditar a respeito disso nesse dia de Natal, que a gente celebra o Natal, né? Celebra a chegada de Jesus Cristo na Terra. E ele não veio para ser um menino lindo na manjedoura. Ele veio para cumprir o plano do Pai, resgatar a gente do pecado, da iniquidade e nos derramar a graça de Deus para nos capacitar a resistir ao mal todo dia, obedecendo a Deus
e obtendo as vitórias que a gente precisa obter aqui e a salvação das nossas almas na eternidade. Amém? Quero te convidar a fazer uma oração, a oração mais importante da minha vida, da sua vida, e que o Espírito Santo possa nos guiar nessa oração. Eu te convido a repetir as palavras que eu vou dizer. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, sei que sou pecadora, sei que dependo de Ti, mas eu me arrependo dos meus pecados. Quero te pedir perdão pelos meus pecados. Quero te pedir que o Senhor me ajude a cada dia a renunciar o pecado por amor ao meu Pai. Senhor Jesus, eu reconheço que vieste ao mundo por amor do meu Pai, para morrer uma morte de cruz, sofrer uma morte de cruz, para ressuscitar e para me dar a vida eterna. Com perdão dos meus pecados, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, o meu Salvador e o meu Redentor. E quero viver os meus dias aqui para agradar ao meu Pai, para adorá-lo, e peço que o Espírito Santo de Deus me ajude nessa caminhada. Escreve o meu livro, o meu nome, no livro da vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. E me dá a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro, peço e recebo. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida e você quer dar os seus primeiros passos para conhecer Jesus e aprender sobre Ele, eu te aconselho a procurar pessoas que têm a mesma vontade que você, pessoas que querem conhecer Jesus. Essas pessoas você pode encontrar, às vezes, num vizinho, numa vizinha, né? No seu ciclo de amizade, na faculdade, no trabalho. Mas certamente você pode encontrar essas pessoas também numa instituição, numa igreja, que serve ao mesmo Deus que você quer servir, que adora o mesmo Deus que você quer adorar. Então procura uma igreja perto de você. Se você mora aqui perto de mim, eu te convido a vir conhecer a minha igreja, aqui em Jardim Sulacap. Né? A gente está congregando, eu e a nossa família está congregando na Sara Nossa Terra, em Sulacap. Tem sido gostoso, maravilhoso. A gente tem aprendido muito da palavra de Deus. Deus nos presenteou com essa nova terra, um novo tempo. E se você não tiver, se você morar perto de mim aqui, nas proximidades de Sulacap, eu te convido a estar com a gente. Pode me mandar, fazer um comentário, mandar um WhatsApp, porque o meu telefone acho que está na bio do meu Instagram. E os amigos, né, que já me conhecem, podem mandar um zap. Eu mando o endereço direitinho. Mas se você não mora perto de mim e ainda assim você reconhece Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados e quer viver uma vida com Ele aqui e depois lá, na eternidade, procura pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. É muito bom poder caminhar juntos, não caminhar sozinhos. É sempre bom a gente ter amparo, a gente ter alguém para ajudar, suportar. Então, por uma questão de não andarmos sozinhos, procura alguém, procura um lugar e começa a sua caminhada, porque não tem nada melhor nessa vida. Temos muitas coisas boas nesse mundo, né? Materiais, naturais, mas a melhor parte certamente é andar com Jesus. Então eu te convido a fazer isso nesse dia. Se você não puder fazer hoje ainda, que você possa fazer essa semana, mas não deixa passar muito tempo não, porque é muito gostoso e precioso andar com Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pela celebração do Natal, da chegada do menino Jesus na terra, agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, agradecer a Deus porque Ele tem nos ensinado muito
agradecer a Deus por tudo. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a perseverar e a não desistir, independente das circunstâncias e das dificuldades que enfrentamos. Que a gente possa lembrar, como Jesus disse ali em Mateus 11, com Ele é mais suave, com Ele é mais leve. Amém? Um beijo. Fica por aqui. Fica com Deus.